Questão 1 do quinto dia da resolução do Enem, com exatas com elas. Essa questão aqui é de 2019. Um espectrômetro de massa de tempo de voo é um dispositivo utilizado para medir a massa de íons. Nele, um íon de carga elétrica Q é lançado em uma região de campo magnético constante B, descrevendo uma trajetória helicoidal, conforme a figura. Essa trajetória é formada pela composição de um movimento circular uniforme no plano YZ e uma translação ao longo do eixo X. A vantagem desse dispositivo é que a velocidade angular do movimento helicoidal do íon é independente de sua velocidade inicial. O dispositivo, então, mede o tempo, t, de voo para n voltas do íon. Logo, com base nos valores q, b, n e t, pode-se determinar a massa do íon. A massa do íon, medida por esse dispositivo, será? Então, a gente está falando aqui de força magnética e movimento circular. A gente começa analisando as equações. Baseado nas informações que tem no enunciado, a gente pode tirar essas equações aqui. Então, a primeira, relacionada à força magnética, a gente tem carga vezes velocidade vezes campo magnético seno do ângulo do movimento. Nesse caso aqui, a gente vai considerar que o ângulo, baseado na regra da mão esquerda, é de 90 graus. Então, seno de 90 igual a 1. Já que ele está realizando esse movimento de translação, então ele faz o movimento da circunferência, a gente tem essa como uma das características da partícula tendo o ângulo de 90 graus entre velocidade e campo magnético. A segunda consideração é em relação a essa força, que é da força centrípeta, que é massa vezes velocidade ao quadrado sobre o raio da trajetória. A gente tem também do movimento circular, velocidade igual a 2π raio sobre período. Mas extraído aqui do problema, a gente tem as informações de tempo e n voltas. Então, o nosso período, ele vai depender dessas duas informações. Está aqui essa última expressão, período igual a tempo dividido pela quantidade de voltas que essa partícula vai realizar. Então, a gente pode aqui juntar essas duas primeiras equações, já que essa força magnética e a força centrípeta, elas são a mesma. Então, juntando as duas primeiras equações, a gente tem carga vezes velocidade vezes campo seno do ângulo igual a massa vezes velocidade ao quadrado sobre o raio. Isolando a massa e simplificando as informações que a gente consegue, vai ficar massa igual carga vezes campo vezes raio dividido pela velocidade. Agora, juntando as outras duas equações, a gente fica com velocidade igual a 2π raio vezes número de volta dividido pelo tempo. O detalhe aqui é que essa terceira equação, ela está sendo dividida pelo período, e o período é tempo sobre o número de voltas. Então, aqui, quando a gente for fazer a divisão, vai inverter essa parte aqui da informação, porque basicamente é uma divisão de frações. Eu vou manter a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Sendo assim, então, eu agora tenho a consideração de substituir toda essa informação aqui da velocidade nessa equação reduzida que a gente ficou isolada à massa. Então, substituindo aqui a velocidade e já ajustando e simplificando as informações que a gente pode, a expressão vai ficar massa igual a carga vezes campo vezes tempo, dividido por 2π vezes número de voltas. Portanto, a resposta correta é a letra A.